Graças a Deus. Vocês podem se assentar, por favor. Estamos muito felizes mais essa noite. Como é bom, né, estar na casa de Deus. Quem está aqui está feliz por estar aqui. É muito bom, é sempre bom estarmos na casa do nosso Pai, para louvar, para engrandecer o nome dEle. E como Elias estava falando mais cedo, né, nesse mês de outubro, nós estamos com uma série chamada O Único Caminho. E nessa série, nós estamos falando de Jesus, que é o único caminho, e de princípios e de fundamentos relacionados à nossa caminhada aqui na Terra. Porque nós estamos aqui na Terra, nesse momento, mas um dia não estaremos mais. Enquanto estamos aqui na Terra, nós precisamos aprender a viver e a andar aqui na Terra, como Jesus nos ensinou a andar. A gente precisa aprender com o nosso mestre, que é Jesus Cristo. Só nele nós encontramos a verdade. A palavra de Deus diz, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós estamos nessa caminhada em direção, né, à glória, um dia que estaremos com o Pai, nós precisamos aprender a viver aqui na terra de uma maneira que seja uma maneira que agrade ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mestre, com Ele nós aprendemos a viver aqui na terra. E o título da mensagem de hoje é Transformados e Perdoados, porque por causa de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, nós podemos ser transformados e também alcançamos o perdão por causa de Jesus Cristo. E eu achei muito bonito a imagem que foi feita, selecionada, né, pelo time do Criativo para esse mês de outubro, e para essa mensagem, né, transformados e perdoados. E ali a gente vê uma pedra bruta e depois um diamante. E aqui na Terra somos assim também. Somos como uma pedra bruta, né? Nosso corpo também é composto, tem carbono na sua composição. E o carbono depois, ele, sobre muita pressão, muito calor, muito tempo, ele acaba virando um diamante. E quando nós temos um encontro com Jesus, esse processo, né, é alcançado. A gente automaticamente, só um milagre poderia fazer a gente se transformar dessa pedra bruta em um diamante. E não é por nossa causa, não é por aquilo que nós podemos fazer aqui na terra, ou por como estamos essa semana, na semana que passou, na semana que virá, mas é tudo por causa de Jesus Cristo. Ele que permite que a gente possa alcançar o estado, né, de diamante, que na verdade, se a gente fizer um paralelo com as nossas vidas, qual é o plano de Deus para cada um de nós? Por que que Deus fez cada um de nós diferentes? Imagine se nós fôssemos, né, como robôs, máquinas, né, todos iguais. Mas não, Deus, Ele ao mesmo tempo que Ele nos fez, cada um a sua imagem e semelhança, Ele também colocou em cada um de nós características próprias e específicas, porque Ele quer nos usar da maneira que Ele nos fez. A gente às vezes fica olhando para o lado, né? Fica olhando querendo se comparar com outras pessoas. Aquele lá é mais rico, aquele lá é mais bonito, mais bonita, aquele estudou mais, alcançou mais coisas, e a gente fica tentando se comparar com pessoas, e se esquecendo que Deus nos fez com características únicas, e dentro dessas características Ele vai nos usar, e Ele vai cumprir nas nossas vidas os planos e propósitos perfeitos que Ele tem para cada um de nós. E a gente às vezes tenta ser parecido com outra pessoa, ser parecido com fulano. Nós precisamos a cada dia aprender a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Porque quando nós procuramos seguir o exemplo de Jesus Cristo nas nossas vidas, na nossa caminhada, a gente vai alcançar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque não tem outro caminho, não tem outra saída. Siga o exemplo de Jesus Cristo no seu dia a dia, e você vai ver as mudanças que Deus vai fazer na sua vida, pegando as suas características particulares e próprias, e usando elas para a glória e honra do nome dEle, para que aqui na terra cumpra-se na sua vida os propósitos que Ele tem determinado para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus
nos escolheu antes de nós entrarmos no ventre das nossas mães. Significa que antes de nós nascermos, Deus já tinha um plano perfeito para cada um de nós. E esse plano, ele foi traçado de uma maneira perfeita e única para cada um de nós. E aqui na vida cristã, a gente vai vivendo a vida a cada dia, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E a gente precisa aprender que quando nós temos um encontro com Jesus, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala que nós passamos a ser uma criatura nova, uma nova criação. Quando Deus fez o mundo, né, Ele criou o mundo, o ser humano, os universos, os planetas, as estrelas, o sol. Ele fez tudo de uma maneira perfeita e com um plano, e tudo Ele fez para a sua criação, para o homem e para a mulher. Ele fez um plano perfeito. E eu queria começar lendo aqui a palavra de Deus na carta de Paulo, 2 Coríntios 5,17, que diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Você está em Cristo? Você se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Quando você entrega a sua vida a Jesus e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele começa a trabalhar na sua vida a cada dia, na direção daquilo que Ele tem reservado para você. E dentro dessa nova vida, nós procuramos andar como Jesus Cristo andou. Jesus Cristo, Ele foi perfeito, Ele foi o único homem que viveu aqui na terra, que nunca pecou. E porque Ele nunca pecou, foi possível que Ele se fizesse um sacrifício em nosso lugar naquela cruz. Mas a gente, estando aqui na terra, nós estamos sujeitos a pecar, a errar. E uma das frases, né, que explica o que é pecar é errar o alvo. É como se nós estivéssemos, né, mirando no alvo, mas a gente erra. A nossa vida cristã é assim. A gente é uma nova criatura, uma criatura nova. A gente está tentando seguir no alvo daquilo que Jesus traçou para as nossas vidas, mas de repente a gente às vezes tropeça, a gente erra. E o que acontece hoje e sempre aconteceu é que a gente percebe às vezes que existe uma tendência da humanidade procurar relativizar o pecado, como se o pecado às vezes fosse algo, normal, faz parte, mas não é. O pecado para o cristão é uma falha, né? Como Elias falou, é um acidente de percurso. Não é algo que deveria ser o normal, a rotina. E dentro disso, né, a gente precisa aprender que nós somos justificados, nós somos salvos por causa da graça de Jesus Cristo. Foi falado sobre isso no domingo passado. Mas a gente precisa entender que dentro da graça de Jesus Cristo, nós precisamos viver uma vida onde a gente procura não andar em pecado, mas andar em santidade. Mas isso é possível? Será que nós, seres humanos imperfeitos, conseguimos andar em santidade? A gente só consegue por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos capacita a andar na direção, no alvo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos errar? Vamos. Mas a gente precisa ter a humildade de reconhecer que é tudo por causa de Jesus Cristo. Não é pelos nossos esforços. E a gente, na medida em que a gente vai tendo anos, né, de cristianismo e de vivência ao lado de Jesus Cristo, às vezes vem uma certa até soberba, né? A gente já conhecemos a palavra de Deus, a gente já vai há tantos anos na igreja, e a gente às vezes começa a se julgar santo, não pelo que Jesus Cristo fez, que nos santificou na cruz, mas pelas nossas atitudes. Mas a gente precisa sempre ter essa humildade. A gente às vezes, quando fala de pecado, pensa em pecado, as pessoas que estão lá na cadeia, eles com certeza são todos pecadores.
porque estão lá, né? Cometeram crimes, homicídios, roubos, assaltos, né? Assassinaram, praticaram crimes terríveis, por isso eles estão lá. E a gente às vezes se julga, né, melhor do que eles, mas não somos. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído significa estamos afastados da glória de Deus, porque o pecado afastou o homem e a mulher de Deus. Mas Jesus Cristo é essa ponte que nos reconectou com Deus na cruz. Então a gente às vezes acha que começa a colocar valor, né, em pecado. Esse pecado ok, esse daqui não. Então, mas pecado tem tudo quanto é tipo de pecado. A mentira, a gente às vezes cobiçar o que o outro tem, falar mal de alguém no trabalho. Você às vezes, né, dá um soco na porta, tá com raiva, ou na mesa. Isso não é pecado? Você tá com raiva de alguma coisa. Nós pecamos, nós somos falhos. E é por causa das misericórdias de Deus. A palavra de Deus tem um versículo que fala que nós não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus. Porque Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, e Deus não pode ter qualquer contato com o pecado. O pecado é o oposto do nosso Deus. Deus é santo. Jesus também era santo. E a gente às vezes, né, por exemplo, a Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Isso está escrito na Bíblia, em 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Será que nós estamos odiando alguém? Jesus ensinou que a gente precisava até amar os nossos inimigos. E será que a gente está odiando às vezes pessoas que nem são nossos inimigos, mas porque pisaram na bola com a gente, pisaram no nosso calo, a gente está odiando essa pessoa e a gente já não quer mais saber dela, a gente quer distância? A gente não é perfeito e a gente precisa aprender a descer do tamanco, né? Parar de julgar as pessoas, porque só quem pode julgar as pessoas é Deus. Nós não temos a menor capacidade de julgar. E esse é um outro exemplo de pecado, a gente ficar querendo julgar o próximo como se nós fôssemos melhores. Jesus, né, falou, né, vai tirar primeiro a trave que está no seu olho antes de você querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão. E a gente faz isso às vezes. Se a gente descuidar, a gente está lá julgando, apontando o dedo, se achando melhor do que, mas pisou na bola. E a gente, às vezes, tem até uma cultura, né? A gente vê às vezes quantos homens e mulheres de Deus que caíram, que pecaram. Às vezes pessoas que lideravam igrejas e cometeram falhas terríveis e acabaram caindo da graça de Deus. Homens e mulheres que antes disso foram usados para levar muitas pessoas a Jesus Cristo. Mas às vezes as pessoas parecem que ficam torcendo, tomara que caia, tá vendo? Olha lá, caiu. E a gente, isso vem da natureza humana, porque nós, seres humanos, por natureza, temos uma tendência para o pecado. Se a gente pudesse fazer um exercício aqui, um experimento, e a gente pudesse colocar bebezinhos recém-nascidos numa ilha deserta, e se fosse possível eles crescerem de maneira independente, a gente sabe que isso não é possível, mas se fosse, e chegassem até a idade adulta ali, em algum momento ia estar rolando pecado de tudo quanto é jeito, um matando talvez o outro, brigas, porque o pecado está no mundo, nós não somos isentos disso, mas Jesus Cristo veio para nos dar salvação e perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados só vem por causa de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Quando a gente pensa, a Bíblia chega a comparar o pecado como se fosse uma doença, né? Uma enfermidade. E às vezes essa doença está ali escondidinha, né? Parece até um câncer, que às vezes contamina uma célula e fica ali muitos anos talvez quieto e de repente começa a brotar. Com as nossas vidas é assim também, a gente precisa estar sempre buscando a presença de Deus, porque nós não podemos andar dando
né, espaço para que o pecado domine as nossas vidas. A gente precisa mudar o rumo. A palavra de Deus diz: a pessoa que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas a pessoa que as confessa e deixa alcança misericórdia. A palavra de Deus nos estimula a confessar os nossos pecados e a não encobrir as nossas transgressões. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que está escondido será revelado. Se não for revelado aqui na terra, será revelado um dia nos céus. Então a gente precisa aprender que andar com Jesus Cristo é viver na verdade. Esconder as coisas é estar mentindo. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E a palavra de Deus diz em Salmo 38, 3, Davi disse: a minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. O pecado causa até problemas de saúde na pessoa, porque aquilo ali consome a pessoa, né? Vai somatizando ali na vida daquela pessoa. Então, como é importante a gente estar confessando os nossos pecados, como é importante a gente reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que nós não somos autossuficientes, que a gente precisa dele em tudo na nossa vida. Porque se a gente acha que a gente consegue sozinho, com as nossas próprias forças, com a nossa capacidade própria, a gente está sendo soberbo, a gente está sendo orgulhoso. A gente precisa entender que Jesus é tudo nas nossas vidas e nós dependemos dele para tudo. Não adianta queremos andar com as nossas próprias pernas e fazer tudo do nosso jeito. Precisamos de Jesus nas nossas vidas e reconhecer que sem ele não somos nada. E eu gosto muito da passagem, né, do paralítico de Cafarnaum, que era um homem que não andava, e os seus amigos levaram ele numa maca, 4 carregando ele. Jesus estava dentro de uma casa, e eles tentaram levar aquele homem para dentro daquela casa, não conseguiram, porque a casa estava lotada. Então subiram no telhado, puxaram aquela maca com cordas, abriram um buraco em cima daquela casa e desceram aquele homem por cordas. E Jesus está de frente, né, frente a frente com aquele homem paralítico. E o que mais aquele homem queria? Andar. Jesus não estava curando todo mundo, Jesus vai me curar também. Mas Jesus vira para aquele homem e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus estava muito mais preocupado com a saúde espiritual daquele homem do que com a saúde física. E os fariseus que estavam ali ficaram escandalizados. Que blasfêmia! Quem é esse homem para perdoar o pecado das pessoas? E Jesus fala: o que é mais fácil? Eu falar, levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? A gente às vezes esquece o poder do milagre que existe do perdão. Não é por qualquer razão que nós temos o direito de ter nossos pecados perdoados, mas é porque foi pago um preço muito grande lá na cruz. Porque Jesus Cristo derramou o sangue precioso dele por cada um de nós. E nós não podemos relativizar o pecado. Precisamos buscar a Jesus Cristo no nosso dia a dia e reconhecer que precisamos dele sempre, a todo momento, a todo instante. E a gente às vezes não alcança uma vida equilibrada, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida triunfante no Senhor Jesus Cristo, porque a gente busca todas as coisas, todas as saídas, todas as soluções, mas não busca Jesus Cristo no nosso dia a dia. A gente tenta a solução em coach, em autoajuda, em palavras de efeito que a gente encontra hoje aos montes nas redes sociais, mas a gente não gasta tempo buscando a presença de Deus e a palavra dele no nosso dia a dia. Jesus espera por nós todos os dias, porque ele é um Deus de misericórdia. A palavra de Deus diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, quando você levanta da cama, a bondade e a misericórdia de Deus te seguem. Você vai para o trabalho, a bondade e a misericórdia de Deus estão te seguindo. Você vai para a escola, para a faculdade, a bondade e a misericórdia de Deus
te seguem, porque Jesus te ama, Ele quer o melhor para cada um de nós, mas Deus nos chamou para uma vida abundante. Ele não nos chamou só para ocupar espaço aqui na terra, para viver uma vida, né, ter filhos, ter uma família e pronto, vai embora. Não, Deus nos chamou para impactar as pessoas ao nosso lado com a nossa vida, com o nosso testemunho, e Ele nos chamou para sermos usados na nossa geração para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Isso passa por uma transformação, isso passa por uma renovação do nosso entendimento. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui nessa noite, nessa mensagem, é que nós precisamos reconhecer, né, ter um arrependimento nas nossas vidas. Mas você vai pensar, vou me arrepender do quê? Eu nunca matei ninguém, nunca fiz mal a ninguém. Mas o arrependimento significa reconhecer que nós precisamos de Jesus Cristo. Reconhecer que Jesus Cristo é tudo nas nossas vidas. Que não é pelo que nós fazemos, mas é por aquilo que Ele fez na cruz. Não é pelos nossos esforços humanos, pela nossa capacidade natural, mas é tudo por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. E eu queria ler Atos 3,19. Pedro estava pregando e ele disse: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. As pessoas naquela época, para quem Pedro estava pregando lá em Israel, eram pessoas judias, né, do povo de Israel, que estavam acostumados a sacrificar animais para que os seus pecados pudessem ser perdoados. Mas Pedro estava pregando algo que era novo para eles. Como assim, né? Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, os nossos pecados são apagados. A palavra de Deus diz, em Isaías 43:25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Olha, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele é onipotente, é todo poderoso, mas Deus, Ele se esquece dos nossos pecados por causa de Jesus Cristo, porque Jesus é santo, nos santifica também, por causa da salvação que nós alcançamos e encontramos nele. E a palavra de Deus diz isso: dos teus pecados não me lembrarei jamais. O arrependimento implica que nós precisamos nos arrepender e reconhecer que precisamos de Jesus Cristo nas nossas vidas, mas entender que o perdão que Deus traz para nós é definitivo em relação ao pecado. quando nós pedimos, se você vai lá, Deus, eu errei aqui, eu pequei, e você pede perdão a Deus, por que você fica se acusando às vezes 5 minutos depois? Você está duvidando que Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados? A dúvida é um outro exemplo de pecado, porque a dúvida prejudica a nossa fé. Se nós temos fé em Jesus Cristo, nós temos que ter fé para entender que Ele é o nosso Salvador e Ele é poderoso para nos salvar e nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então não fique se acusando. A gente às vezes fica tentando, né? Porque a Bíblia fala que nós temos um inimigo, que é o diabo. Ele sim é o acusador. E vai sempre tentar te acusar e jogar na tua cara os teus erros. Às vezes que você errou, que você pisou na bola com Deus, o diabo vai estar sempre tentando te acusar. Mas nós precisamos ter esse entendimento, essa maturidade de falar: não, inimigo, diabo, eu não aceito essa acusação contra a minha vida, porque Jesus Cristo já me perdoou. Eu já pedi perdão pelo meu pecado. Essa transgressão não ficou encoberta, mas eu confessei o meu pecado e alcancei a graça do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa entender isso, que com arrependimento e reconhecimento que Jesus é tudo nas nossas vidas, nós alcançamos a graça e o perdão que só Jesus Cristo pode dar. Jesus, quando Ele fala, ensina os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, Ele diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade.
A gente ir para o reino de Deus é fácil, basta morrer e a gente vai estar no céu com o Senhor. Mas o reino de Deus aqui na terra, ele se inicia nas nossas vidas quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, e a cada dia nós procuramos andar uma vida dentro do reino de Deus. Nós somos súditos, somos filhos de Deus, mas nós fazemos parte do reino de Deus. Deus é o nosso rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós precisamos entender que viver no reino de Deus significa que nós procuramos viver de acordo com as regras do reino de Deus. Eu não estou falando aqui de regras humanas, porque existem muitas, né? Inclusive a própria religião em si procura estabelecer e colocar um monte de regras para os homens. Jesus Cristo mesmo falava dos fariseus, né, que tentavam colocar regras absurdas que ninguém jamais conseguiria cumprir por si só. Mas o reino de Deus, ele também traz regras, diretrizes, princípios, fundamentos. E quanto mais nós andamos ao lado de Deus, mais fácil é a gente viver nesses princípios e viver nas regras que existem no reino de Deus. Por isso que Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É o reino de Deus na terra, é a igreja de Jesus Cristo aqui atuando e operando pelo poder do Espírito Santo de Deus e fazendo a diferença onde quer que a gente vá. Você já parou para pensar que você carrega, arrasta o reino de Deus consigo onde quer que você vá? Vocês têm que fazer a diferença e levar a diferença que só Jesus Cristo pode trazer onde quer que você vá. Às vezes, quantos lugares que eu entrava, só tinha eu de cristão, e você e nós aqui também experimentamos essa situação. Mas nós temos que ser luz e sal da terra onde quer que a gente vá. E um segundo ponto que eu queria falar, o 2, é transformação. Quando nós encontramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos transformados automaticamente, porque recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e Ele muda, nós nos tornamos uma nova criatura. Mas existe também uma transformação gradual que vai acontecendo com a gente ao longo das nossas vidas. Deus permite que cada um de nós aqui na terra experimente situações das mais diversas, todos os desafios, lutas, problemas, dificuldades que nós enfrentamos, lugares onde moramos, cultura que trazemos, tudo isso faz parte de um processo que Deus permite que venha ao nosso redor para o nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus. A gente às vezes reclama de onde nasceu, da família de onde a gente veio, do lugar onde a gente está, mas a gente precisa entender que Deus tem um propósito com todas as coisas, e Ele usa as circunstâncias para o nosso aperfeiçoamento aqui na terra. 2 Coríntios 3,18, Paulo diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Nessa passagem, Paulo, nos versículos anteriores de 2 Coríntios 3, você pode ler na sua casa essa semana, Paulo falava como foi quando Moisés, vocês se lembram da história, dos 10 mandamentos e da tábua dos 10 mandamentos? Moisés subiu lá no Monte Sinai e ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus, com todo amor e carinho, falou assim: Moisés, não vai rolar. Não tem a menor chance de você ver a minha glória, porque você não pode suportar. Você vai morrer imediatamente, porque você é ser humano. Mas Deus falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar dentro de uma rocha aqui, numa fenda. E Moisés ficou lá encaixadinho naquele buraco lá dentro. E passou a sombra ali da glória de Deus por fora. E simplesmente, por essa
esse pouquinho da glória de Deus que Moisés presenciou, quando ele desceu do Monte Sinai. A glória que resplandecia no rosto dele era tão poderosa. A luz que emanava do rosto dele era tão forte que ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. E foi preciso que colocassem um véu em cima do rosto de Moisés, porque ninguém aguentava olhar para a cara de Moisés. Porque ninguém nem podia olhar, como se você estivesse olhando para o sol, né, que você não consegue ficar segurando a visão ali por muito tempo. E Paulo, nesse texto, ele fala: porquanto todos nós dos quais o véu foi removido. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, nós removemos esse véu e nós resplandecemos a glória do Senhor onde quer que a gente vá. Quando você sai por aí, a glória de Deus tem que estar refletida no teu rosto. As pessoas têm que perceber que tem algo de diferente em você. Se não tem nada de diferente em você, se essa transformação não aconteceu, algo precisa acontecer. E é o que Paulo está dizendo: olha, Deus nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O meu sonho cada dia é: Senhor, quero ser mais parecido com você. Todos os dias essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu quero ser mais parecido com você no amor, na atenção ao próximo, no cuidado. Nós somos imperfeitos, mas esse deve ser o nosso alvo sempre. Senhor, quero ser mais parecido com você. E nessa passagem, Paulo fala exatamente isso. O nosso rosto precisa resplandecer a glória de Deus. Isso simboliza a transformação que só Deus é poderoso para fazer em cada um de nós. A gente, às vezes, é imediatista por natureza. A gente quer resolver as coisas rápido, né? Quantas coisas a gente precisa de anos, né, de exercício, de dedicação, de comprometimento, para que resultados sejam alcançados. A salvação a gente alcança de imediato, basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas a gente precisa entender que o que Paulo está falando aqui de uma transformação gradativa, leva anos de comprometimento com as coisas de Deus, com a palavra. A gente precisa ter esse compromisso se nós quisermos ver a diferença nas nossas vidas e fazer a diferença na vida do próximo. A gente é por natureza imediatista. Quantas pessoas, né, querem ficar ricos da noite para o dia? O efeito, né? Porque tantas pessoas procuram a loteria, né? Querer ganhar na Mega Sena, porque querem resolver seus problemas de imediato. Poxa, eu quero trabalhar anos, ser empreendedor. Não, eu quero o imediato, né? Dar trabalho, ser empreendedor, ter aquela dedicação diária, aquele comprometimento, trabalhar, estudar, dá muito trabalho. Somos imediatistas, mas a gente precisa entender que um pouquinho a cada dia de compromisso com as coisas de Deus, essa perseverança, a constância no caminhar ao lado de Deus, vai trazer os seus resultados. Nós vamos colher os frutos desse comprometimento com Deus e com o seu reino. Deus quer fazer a diferença nas nossas vidas. Se a gente pensa, por exemplo, né, um piloto de avião saindo aqui da cidade de São Paulo, indo lá para Manaus, por exemplo, se ele na saída virar ali 3 graus, né, quando ele está saindo do aeroporto de Guarulhos, se ele virar 3 graus, ele vai continuar dentro do município de Guarulhos por um bom tempo. Mas depois de milhares de quilômetros, ele, em vez de parar em Manaus, ele pode parar lá na Europa, ou parar, sei lá, nos Estados Unidos, vai parar em outro canto que não em Manaus. Mas por quê? Porque ele fez um pequeno ajuste de alguns graus. Quantos graus a gente precisa fazer a cada dia, ajustando, calibrando ali o nosso dia a dia, a nossa rotina, para que lá na frente a gente possa colher os frutos das mudanças diárias, de hábitos que a gente precisa implementar nas nossas vidas a cada dia. A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus,
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente às vezes fica preocupado mais nas coisas que serão acrescentadas do que em buscar em primeiro lugar o reino de Deus nas nossas vidas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você colocar Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. A gente às vezes reserva espaço nas nossas vidas para certas coisas, né? Isso daqui é prioridade minha, né? E nem apresenta essas coisas para Deus. Se alguma coisa é prioridade para você, você precisa fazer com que essa coisa seja prioritária aos olhos de Deus. Fala, Deus, isso daqui é uma prioridade na minha vida, o que você acha? Você concorda que eu dê tanta atenção a isso? Deus, fala ao meu coração, mostra o caminho que eu devo seguir, o caminho que eu devo trilhar, por onde eu devo andar. A Bíblia fala também, reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em todos os teus caminhos significa dizer, Deus, seja participante comigo de tudo aquilo que eu faço. Se você está indo para uma entrevista de trabalho, se você recebe uma proposta, se você apresentou essa situação a Deus, isso é reconhecer a Deus em todos os teus caminhos. É você apresentar a Deus cada situação que vem diante de você na sua vida, para que Deus possa participar com você. E muitas vezes Deus vai fechar portas, Deus vai abrir outras, porque o plano de Deus é perfeito. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a gente está tomando passos na nossa vida, indo em direção a situações e circunstâncias que estão em desacordo com a vontade de Deus, as coisas não vão dar certo, não vai acontecer como a gente espera. Mas a gente precisa reconhecer a Deus em tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque as coisas darão certo, porque estarão indo na direção daquilo que Deus tem de propósito para a sua vida e para a minha vida, para cada um de nós. E terceiro ponto que eu queria falar nessa noite é renovação. Nós entendemos que precisamos de arrependimento, entendemos que passamos por uma transformação, e como Paulo diz, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos transforma a cada dia, gradativamente, mas precisamos estar em constante renovação. A gente às vezes quer renovar, né, o visual, vai cortar o cabelo, as mulheres pintam o cabelo, cortam o cabelo, a gente troca de roupa. Quem não gosta de renovação? Vamos renovar a nossa casa, vou pintar a casa, vou trocar as cortinas, vou trocar o sofá. Gostamos de renovação. E na nossa vida nós precisamos também de renovação. E renovação é o que não falta proveniente de Deus para as nossas vidas. Ele traz sempre um renovo, Ele traz sempre algo novo para cada um de nós. E eu queria ler lá em Romanos 12, capítulo 2, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, né? Cada um de nós nos transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E uma outra versão diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então uma versão diz uma mudança em seu modo de pensar, e outra versão, renovação da sua mente. Nós precisamos constantemente estar renovando a nossa mente, o nosso modo de pensar, porque a gente vive num mundo onde a cultura deste mundo tenta nos influenciar em todas as coisas. A cultura desse mundo tenta influenciar as crianças em relação àquilo que elas gostam, os brinquedos, alimentação, tudo, né? A gente vive numa cultura também consumista, né? Em que as empresas, né? A área de marketing, a área comercial tentam de todas as formas vender os seus produtos o máximo possível. Então a gente vive numa sociedade consumista, numa sociedade onde a cultura desse mundo tenta
entrar nas nossas vidas e mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de vestir. A gente está sendo constantemente bombardeado pela cultura desse mundo. E ser cristão é ser contra a cultura, de certa forma, né? Em inglês eles falam counterculture, que seria a gente estar indo contra a direção onde está todo mundo. A manada está indo para cá e a gente está seguindo a Jesus Cristo. A gente está procurando andar no caminho que Jesus Cristo trilhou para as nossas vidas e não no caminho que o mundo tenta impor às nossas vidas. Esse texto está dizendo, olha, não imite comportamento. Quantas vezes a gente, às vezes, sem perceber, está imitando o comportamento do mundo nas nossas atitudes? Isso passa desde pecados até maneiras, hábitos. Se a gente se descuidar, a gente está ali, absorvendo como uma esponja aquilo que o mundo tenta empurrar para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus está dizendo, olha, renove a sua mente. A gente precisa renovar a nossa mente com a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus tem esse poder de renovar a nossa mente a cada dia, de nos transformar de dentro para fora. A gente precisa renovar nossa mente. Tem uma passagem em Colossenses 2, de 6 a 8, que diz assim, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como o Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a rocha. E quando nossos pés estão firmados na rocha que é Jesus Cristo, nós não somos abalados. E a cultura do mundo tenta vir contra nós, nos empurrando para fazer tudo que o mundo faz, mas nós estamos com os pés firmados na rocha que é Jesus Cristo. E esse texto está dizendo, aprofundem nele suas raízes. No que você está aprofundando as suas raízes? Você está colocando as suas raízes em solo fértil, que é a palavra de Deus? Ou você está se aprofundando em outros solos que não vão te nutrir, como a palavra de Deus vai te nutrir de maneira perfeita? Esse texto continua dizendo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, inovações enganosas provenientes do raciocínio humano. Quantas filosofias nós não temos nos dias de hoje, né? Você vê que eu estava conversando com o Elias mais cedo, o filme se repete, a gente muda a geração, né? Os anos passam. Eu estava falando para o Elias que eu estava lendo hoje um livro que foi escrito em 1936. E o livro que eu estava lendo era uma edição de 1936. As folhas amarelas, eu fui passar uma página, quase rasguei assim, porque estava tudo amarelo, um livro em inglês, chamado Living Jesus, o Jesus vivo. E esse livro, ele falava sobre, o autor começa falando, a nossa sociedade de hoje, olha, ele estava em 1936, e ele falando como a sociedade tenta entrar dentro da igreja e trazer as influências do mundo para dentro da igreja. E a gente está agora em 1923, e quantas vezes a gente vê isso acontecendo também? As pessoas, às vezes, em vez de focarem, na palavra de Deus, que é a nossa base e fundamento, tentam começar, às vezes, filosofias e raciocínios humanos e trazendo isso para dentro do cristianismo. E é o que Paulo estava dizendo aqui há 2000 anos atrás, quase, ele dizendo, olha, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Quais são os princípios espirituais deste mundo?
Nós precisamos ter nossas raízes, né, calcadas na rocha que é Jesus Cristo, e nos alimentarmos dele, né? Todos os nutrientes que a gente precisa para a nossa vida vêm de Jesus Cristo. E tem mais um versículo que eu queria ler aqui, Gálatas 5, de 16 a 17, diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Porque nós temos na nossa vida natural anseios, a nossa carne, quer dizer, a nossa natureza humana, sempre tenta nos empurrar para fazer aquilo que o homem e a mulher, do ponto de vista natural, teriam a tendência de fazer. Mas Jesus Cristo traz para nós uma vida nova e um caminho novo que a gente deve seguir a cada dia. E esse texto vai dizendo, para que vocês, né, a Bíblia, em outra versão, diz assim: enchei-vos do Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, né? Esse palavrão, essa palavra concupiscência. Então concupiscência significa o desejo forte. A gente está com muita vontade de fazer isso. E isso vale para tudo, vale às vezes para glutonaria, né? Comer demais, beber demais, o sexo. Quantas coisas que nós, do ponto de vista natural, teríamos uma tendência, um desejo forte de fazer certas coisas, mas o Espírito Santo de Deus é que nos capacita a resistir essas tendências da nossa carne. E para isso a gente precisa estar renovando a nossa mente a cada dia, para poder resistir a essas tendências e esses impulsos que são da nossa natureza humana caída, pecaminosa. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Se a gente não buscar a presença de Deus na palavra dele, nos alimentarmos da leitura da palavra de Deus, de uma vida de relacionamento com ele, em pouco tempo a gente tende, né, vai derivando, vai indo para o lado da nossa natureza pecaminosa. Por isso que a gente vai ter, enquanto a gente estiver vivendo aqui na terra, que andar na presença de Deus. Não é que, não, eu vou chegar aos meus 80 anos de idade, 70, eu vou me aposentar, né, espiritualmente. A gente nunca se aposenta espiritualmente. A gente tem que estar sempre buscando a Deus, e Deus é fonte inesgotável de vida. Ele vai ter sempre algo novo para as nossas vidas em sua palavra. Eu já li a Bíblia tantas vezes, e toda vez que eu leio de novo eu aprendo coisas novas. Versículos que eu já li outras vezes tantas, e o Espírito Santo de Deus traz uma revelação nova. Busque a presença de Deus lendo a sua palavra, se edificando a cada dia no Senhor Jesus Cristo. Nós temos 24 horas por dia, e nós temos a oportunidade de fazer escolhas ao longo do nosso dia. Nós podemos muito bem escolher fazer tantas outras coisas diferentes do que buscar a presença de Deus, lendo a palavra e orando. Mas tenha certeza que quando você prioriza Deus na sua vida, Ele cumpre a promessa dele: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. A gente às vezes anda tão ansioso, tão preocupado com tantas as coisas, e a gente deveria se preocupar mais em buscar a presença de Deus, e Ele vai fazer com que toda a ansiedade vá embora, com que todo peso e cansaço vá embora, porque Ele é fiel, Ele nos ama, Ele quer o melhor para as nossas vidas. E eu queria encerrar nessa noite falando um versículo que eu gosto muito, que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, dizendo o seguinte: Paulo disse: estou convencido, tenho certeza, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós podemos ter essa certeza, não importa como você está vivendo, o que você já viveu, o que você está enfrentando, você tem essa convicção de que a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar, Ele vai te capacitar, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te dar as ferramentas que você precisa para enfrentar os desafios que você tem diante de você nesse dia, na semana que vem, no mês que vem. Confie em Deus, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e ele tudo fará. E a gente pode ter essa confiança de que ele está no controle de tudo. Vou pedir por favor para vocês ficarem em pé, nós vamos orar. Recapitulando aqui, nós falamos nessa noite sobre arrependimento, transformação e renovação. Nós vamos estar orando agora, pedindo a Deus que esteja nos fortalecendo a cada um de nós, para que a cada dia a gente possa ter mais convicção no nosso coração de que Deus está no controle de tudo, e que na medida em que estivermos renovando a nossa mente, nos transformando gradativamente ao lado do Senhor Jesus Cristo, Ele vai cuidar de todos os nossos problemas, de todas as nossas preocupações. Coloca o seu foco em Jesus Cristo, e o mais Ele cuidará, Ele vai fazer. Vamos orar, feche os seus olhos agora. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti cada uma das pessoas que entrou na Tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Um plano especial, um plano único, um propósito perfeito para cada um de nós. E talvez, Senhor Deus, as pessoas que entraram aqui nessa noite, cada um de nós pode ter entrado aqui com uma preocupação, se achando talvez de indigno de estar diante do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite, Senhor Deus, nós cremos que alcançamos o arrependimento e a graça e a salvação que nos perdoa, que nos renova, que nos purifica, que nos transforma. Tudo isso por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Nós de nós mesmos jamais seríamos capazes de sermos justificados por nós mesmos. Mas por causa da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação e a justificação plena, perfeita e total sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa guiar os nossos caminhos e fortalecer cada um de nós na nossa caminhada, porque nós cremos que Tu és o único caminho de salvação. Que o Senhor possa, Pai, nessa noite falar a cada um de nós e continuar falando ao longo dos próximos dias, tocando em cada um de nós, para que a gente tenha em mente isso, a importância de colocar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E se você entrou nessa noite, e se você não teve ainda o encontro com o Senhor Jesus Cristo, você pode falar: Senhor Jesus, eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração e faça algo novo dentro de mim. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus.